Fala, moçada! Então vamos lá para mais uma questãozinha. Agora a questão de número 46 da prova de US 2025.2, primeira fase, prova de física, tá? E vamos lá. Antes disso, desculpa, eu tenho que te falar. Cara, se esses vídeos estão te ajudando, se eles estão agregando alguma coisa no teu conhecimento, na tua preparação, não posso deixar de te pedir, deixa o like, se inscreve aqui no canal, não custa nada e ajuda pra caramba a gente a crescer aqui, tá bom? Então, deixa o like aí e vamos lá, vamos resolver essa questãozinha. O que que acontece aqui, ó? Na questão de número 46, uma questão de estática, ele fala o seguinte, ó. Uma porta homogênea de altura 2A e largura 2B, ou seja, ó, a gente tem aqui altura 2A, largura 2B, está fixada por meio de dobradiças S, superior, e I, inferior, situadas em seus extremos. Tá, então ele botou as dobradiças aí bem no extremo. É geralmente ali que fica, mas está tudo certo, né? Sabendo que a porta apresenta peso P, a razão entre as componentes horizontal e vertical da reação da dobradiça inferior I para que seja nula a componente vertical da reação na dobradiça superior S é expressa por. Então vamos lá. O que ele está querendo? Ó? A razão entre as componentes horizontal e vertical na dobradiça inferior para quê? Para quê? Para que seja nula a componente vertical na dobradiça superior. Tá certo? Ó. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer aqui um esboço da situação. E em probleminhas como esse aí, é importantíssimo que a gente faça o desenho. Você dificilmente vai conseguir resolver uma questão dessa de estática sem desenhar, galera. Então, faz um desenho, um esboço que seja, isso aí vai ajudar pra caramba, tá? E aí eu já fiz um esboçozinho aqui, né, para tentar representar essa situação, tá certo? E vamos aqui, bora comentar, né? O que que acontece aqui nesse caso, ó? Deixa eu ir aqui para cima. E o que que acontece aqui nesse caso, ó? Eu coloquei bem aqui as dobradiças, então você tem uma dobradiça superior aqui, a dobradiça inferior aqui. Repare que eu já coloquei, ó, que a altura é 2A, a largura ela vale 2B, e eu já me antecipei aqui e coloquei o peso da porta onde? No centro de massa, tá certo? Exatamente aqui no caso do centro geométrico. Beleza pura? Então o peso ele está aqui, ó, nessa linha aqui, exatamente no centro, dividindo em B e B. E se eu traçar aqui uma horizontal, como está exatamente no centro, divide aqui a altura em A e A. Perfeito? Tranquilo. Por um momento, vamos esquecer essa condição de que a componente vertical na dobradiça superior tem que ser zero. Pô, como é que ficaria a situação se eu tiro isso de lado? Rapidinho, só para a gente analisar aqui. Né? Quais são as forças que cada dobradiça dessa iriam exercer? Né? Então, pegando aqui, começando pela dobradiça de cima, pessoal. Ó, a dobradiça de cima, deixa eu dar o zoom aqui, ela aplicaria uma força de reação para cima, e a dobradiça de baixo também teria uma força de reação para cima. Ora, por que que as duas aplicariam forças para cima, né? Porque na verdade você tem um peso para baixo e você tem que equilibrar com o peso. Então esse peso ele vai ser sustentado por essas duas componentes verticais, na dobradiça superior e na dobradiça inferior. Perfeito? Só que além disso, você está reparando comigo que o peso quer fazer a porta tombar nesse sentido aqui. Ou seja, vai caber aí as dobradiças a impedirem disso de acontecer. Como o peso ele quer girar nesse sentido aí que é horário, a dobradiça de baixo vai ter que empurrar a porta para frente e a dobradiça de cima, para tentar segurar, puxa a porta para trás. Perfeito aí? Então você teria essas outras duas componentes aqui horizontais para tentar impedir essa rotação da porta. Tá certo? De modo, e aí não é isso que a questão queria, mas eu vou aproveitar aqui para discutir um pouquinho mais. De modo que, pessoal, se você pegar aqui, né, e você fizer a soma dessas duas componentes, e fique atento porque isso já caiu, inclusive, na prova do Enem, né? Ó, o que que você teria? Que a força exercida pela dobradiça superior estaria inclinada desta maneira, né? E para o caso da dobradiça inferior, a força, né, ela estaria voltada aqui para dentro, né? Ou seja, repara aqui que nesse segundo caso aqui, ó, a força ela estaria para cá. Então assim,
esse tópico ele já caiu na prova do Enem, inclusive lá ele só queria que você desenhasse as forças bonitinho e tal, então tá tranquilo, né? Então esse aqui seria a nossa situação, tá bom? Mais completinha. Porém, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar essa figura, vamos copiar ela, jogar aqui para o lado, e aí vamos efetivamente para a questão. No caso dessa questão, ele pediu que a componente vertical, né, na dobradiça superior fosse nula. Tá, professor, se tem que ser nula, vamos apagar isso aqui. E repara que nesse caso, se só tem força horizontal, né, se só tem componente horizontal, é porque a força é horizontal lá em cima. Então, eu só botei isso. No caso de baixo, eu vou apagar também essa aqui e vou deixar só as componentes, tá? Para ficar mais fácil aqui da gente discutir. Beleza? Bem, lá em cima, eu vou chamar essa força aqui de, vamos chamar isso aqui de SX. O que é o SX? S porque é superior, né? Seria a reação ali na dobradiça superior na direção X. E lá embaixo, pessoal, o que a gente teria? Ó? A gente teria aqui, eu vou chamar de IX, a reação horizontal na dobradiça inferior. E eu vou chamar aqui de IY, a componente vertical da reação na dobradiça inferior. Fechado? E aí colocamos todas as forças, beleza? Tá, e agora o que a gente pode fazer? Bem, por equilíbrio de translação, vamos escrever isso porque isso aqui é importante a gente ficar atento. Ó. Lembra que num problema de estática você vai ter dois tipos de equilíbrio, de translação e de rotação, tá? Então, para a gente começar aqui, vamos falar um pouquinho do equilíbrio de translação, ó. Então eu vou botar aqui e vamos falar também, vou botar logo aqui também, ó, do equilíbrio de rotação. Beleza, pura? Então vamos botar aqui os dois equilíbrios, vamos comentar aqui um pouquinho sobre eles dois, tá certo? Para a gente começar aqui, vamos começar pelo equilíbrio de translação, ou seja, eu preciso que a força resultante fique nula. Todas as forças que estão para cima têm que cancelar com as forças que estão para baixo, o que está para a esquerda cancela com o que está para a direita e está tudo certo, tá bom? E aí vamos lá, para a gente começar aqui então, vamos equilibrar na horizontal e na vertical, ó. Puxando aqui pela figura, pessoal, o que a gente tem para a esquerda? A gente tem o SX. O que a gente tem para a direita? A gente tem esse X. Devido ao equilíbrio de translação, esses caras devem ser iguais. Ó. Então, eu vou escrever aqui para vocês que o SX ele tem que ser obrigatoriamente igual ao IX por causa do equilíbrio. Agora, se a gente pegar na vertical, o que a gente tem para cima? O Y. O que a gente tem para baixo? O peso deve se cancelar, né? Então, nesse caso aqui, ó, o que eu vou dizer aqui para vocês? Que o peso tem que ser igual a o IY. Repara que essas duas equações aqui, elas garantem o equilíbrio de translação. Só que a gente tem que garantir agora também o quê? O equilíbrio de rotação. E o que é isso? É basicamente você cancelar os torques, né? Então, o que é que isso aqui implica? Que as tendências de rotação no sentido horário devem cancelar com as tendências de rotação no sentido anti-horário. Beleza? Então a gente tem que fazer esse cancelamento aqui agora. E aí, para você calcular esse torque, você precisa definir o ponto, né, de referência para o cálculo de torque. O ponto você escolhe, mas o que a gente pode fazer aqui? A gente pode escolher, por exemplo, aqui como referência a dobradiça inferior. Por quê? Repara que na hora que você escolhe a dobradiça inferior como referência para o cálculo de torque, nem a componente X e nem a componente Y vão exercer torque. Por quê? Porque elas passam pelo ponto, elas passam pelo eixo. Então elas não exercem torque. Quem é que vai exercer torque aí? O peso e o SX. Esses dois vão exercer torque. Repara que em relação ao I, né, que é a dobradiça inferior, você vai ter que o peso vai tentar, né, rotacionar a porta no sentido horário e o SX no sentido que, ó, anti-horário, tá certo? Então esses caras, eles vão estar tendendo rotacionar a porta em sentidos diferentes, né? A gente precisa que essas tendências se cancelem. Então vamos cancelar aqui. Como é que a gente faz isso então? A gente tem que fazer o torque do peso ser igual ao torque do SX. Lembrando que torque é força vezes o braço de alavanca, beleza? E aí eu preciso fazer isso então, ó. Vou dizer o seguinte, então, o torque da força peso em relação ao ponto I tem que cancelar com o torque da SX em relação ao ponto I. Tá, mas como é que a gente pode fazer isso então? Bem facinho, né? Ó.
repara que quem é o torque da força-peso? Vai ser a força-peso vezes o braço de alavanca, né? Tá, professor, mas quem é o braço de alavanca? Olha só, pessoal, repara que essa reta aqui, ó, é a linha de ação da força-peso. É a reta no qual a força-peso está contida. E o que é o braço de alavanca? É a menor distância, né, entre o ponto, o eixo, né, e a linha de ação da força. No caso aqui, é essa perpendicular aqui, tá certo? Ó, que vai ser exatamente igual a essa perpendicular aqui, tá bom? Então, repara que o braço de alavanca da força-peso vai ser isso aqui, ó. É esse o braço de alavanca da força-peso. Que vale quanto? Vale Bzão, perfeito? Agora, e o SX? Cadê o braço de alavanca? Bem, se você analisar aqui, o SX ele vai estar ao longo dessa horizontal aqui, né? Ó. Então ele está ao longo aqui, ó, dessa horizontal, concorda comigo? Essa é a linha de ação do SX. Tá, e daí? E daí que qual é a distância aí do eixo e até a linha de ação, né? A perpendicular aqui. Exatamente. É tudo isso aqui. Então, tudo isso aqui é o braço de alavanca do SX. E quanto é que vale isso? Vale justamente o nosso 2A. Então, o que a gente pode dizer aqui, então? O peso vezes o braço, aí a gente viu ali que o braço vale B. Isso aqui tem que ser igual ao SX vezes o braço. O braço ali do SX em relação ao ponto I, a gente viu que vale 2A. Só que fica atento. Lá de cima, né, o que a gente tem? Que o peso vale IY. Então, eu vou pegar aqui nessa equação, ó, e aonde tem o peso, eu vou botar o IY vezes o B, e a gente viu também que o SX vale o IX, né? Por equilíbrio de translação. E aí, portanto, eu posso trocar onde tem SX por IX. Vezes o quê? Vezes 2A. Ora, se a gente voltar lá no enunciado, lembra qual é a pergunta dele? Ele quer a relação entre a componente horizontal e a componente vertical, não é isso? Então, para finalizar a questão, vamos achar essa relação aqui, ó. Então, o que a gente vai pegar aqui vamos pegar aqui o nosso x e vamos dividir por y. Ah, isso aí é fácil, né? É só passar o y dividindo e você vai passar também aqui o 2a para o outro lado dividindo, né? Então, isso quer ficar b sobre 2A. Fechado? Ó? E aí temos então a relação pedida, né, solicitada aí no enunciado, considerando que na dobradiça superior a componente vertical é nula. Fechado aí então? Então vamos voltar aqui para o comando da questão. A gente fica então com B sobre 2A, gabarito item A. Fechado? Então, gabarito item A. Pessoal, espero que tenha ficado aí claro, né, que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima resolução. Até mais!